the brutal urge to do that kind of thing, and then sense that kind of energy level received, and basically I became myself again. Em 1974, uma onda de desaparecimentos de estudantes universitários no noroeste dos Estados Unidos estava assustando a população. O responsável era um homem aparentemente indefeso, simpático e com o braço engessado. Pedia para elas uma ajuda para carregar alguns livros. Com apenas um nome e um modelo de carro, a polícia tinha muitos suspeitos e poucas informações. Mas com o passar do tempo, o caso virou um dos mais conhecidos da história americana. E esse é o caso de Ted Bundy, o pai dos serial killers. Theodore Robert Bundy, ou Ted Bundy, nasceu no dia 24 de novembro de 1946, filho de Eleanor Louise Cowell, que deu à luz no lar para mães solteiras, em Burlington, Vermont. Não se sabe ao certo quem era o pai de Ted. O nome Lloyd Marshall estava na certidão de nascimento, mas Eleanor mais tarde falou que foi seduzida por um veterano de guerra, chamado Jack Warrington. Nunca foi encontrado nenhum registro militar de um homem chamado Jack Warrington. Por ser mãe solteira dentro de uma família religiosa, Eleanor foi induzida a desistir da criança, até que seus pais decidiram acolher o bebê e o criaram como seu próprio filho. Como resultado, o menino cresceu acreditando que Eleanor era na verdade sua irmã mais velha. Sua avó, a senhorita Cowell, foi diagnosticada com depressão e chegou a ser submetida a terapias eletroconvulsivas como tratamento, além de sofrer muitos tipos de abuso de seu marido. Em 1950, a pedido de vários membros da família, Eleanor deixou a Filadélfia com Ted e se mudou para Tacoma, em Washington. Ted tinha apenas 3 anos quando foi separado do restante da família, por quem ele achava ser sua irmã. Essa decisão de mudança aconteceu supostamente após um incidente durante o qual a tia de Ted acordou em uma manhã e encontrou a sua cama repleta de facas de cozinha e o jovem Ted sorrindo ao pé da sua cama. Ao se mudar, Eleanor mudou seu nome para Louise Nelson e morou algum tempo com alguns primos. Em 1951, em uma noite de solteiros da igreja, ela conheceu Johnny Bundy, um cozinheiro. Johnny era um homem doce e carinhoso, tudo o que o pai de Eleanor não era. Em menos de um ano eles se casaram. Johnny adotou Ted e o registrou com seu nome. Nos anos seguintes, o casal teve mais 4 filhos juntos. Louise Bundy era dedicada em sua nova vida como mãe e dona de casa. Johnny tentava ser uma figura paterna para Ted, sempre levava os filhos em acampamentos e aventuras de pesca. Ted, porém, se recusava a cooperar e nunca se relacionou bem com o padrasto, que considerava um homem pouco inteligente, o que distanciou ele ainda mais de sua família. Ted era uma criança comum e até tinha alguns amigos, mas devido a um problema de fala e por crescer em uma família humilde, rodeado por vizinhos com melhores condições financeiras, ele possuía muita dificuldade em se enturmar. Durante o ensino médio, ele foi preso ao menos 2 vezes por suspeitas de roubo e roubo de carro. Quando atingiu os 18 anos, os detalhes dos incidentes foram apagados de seu registro, algo muito comum de acontecer nos Estados Unidos. Apesar das suspeitas de roubo durante o ensino médio, Ted parecia um jovem tímido e inteligente, alguém bem ajustado e determinado a grandes conquistas. Somente na década de 60 que Ted descobriu sua certidão de nascimento e a verdade sobre sua mãe. Ted ficou muito ressentido por sua mãe não ter contado a verdade. Depois de terminar o ensino médio, em 1965, Bundy frequentou a Universidade de Puget Sound por um ano, antes de se transferir para a Universidade de Washington para estudar chinês. Em 1967, ele começou a namorar uma colega da Universidade de Washington, chamada de Stephanie Brooks. No início de 1968, Ted abandonou a faculdade e trabalhou em diversos empregos, ganhando pouco. Depois, foi voluntário no escritório de Seattle da campanha para a presidência dos Estados Unidos de Nelson Rockefeller e virou motorista e guarda-costas de Arthur Fletcher durante a campanha dele para vice-governador do estado de Washington. Enquanto isso, seu relacionamento com Stephanie acabou. Segundo ela, foi pela imaturidade e falta de ambição de Ted. Devastado pela separação, Ted viajou e decidiu se matricular por um semestre na Temple University, na Filadélfia, onde tinha alguns parentes. Em 1969, Ted voltou para Washington. Em 26 de setembro, estava em um bar quando uma mulher se aproximou dele para conversar. Essa mulher era Elizabeth, conhecida como Liz, uma mãe solteira que havia acabado de se mudar e trabalhava como secretária. Os dois tiveram uma grande conexão e no fim da noite, Liz estava bêbada e Ted a levou para casa e cuidou dela, sendo gentil e respeitoso. Pela manhã, ele ainda estava lá preparando o café para Liz e sua filha, Molly, que tinha apenas 3 anos, dando início assim a um relacionamento bastante amoroso e se tornando uma figura paterna para Molly. Em 1970, Ted voltou para Utah, dessa vez para estudar psicologia. Ele se tornou um aluno de honra e foi muito bem visto por seus professores. Em 1971, ele conseguiu um emprego no Centro
Centro de Prevenção ao Suicídio de Seattle. Ted se formou em 1972 e se juntou à campanha de reeleição do governador Daniel Evans, que nomeou Ted para o Comitê Consultivo de Prevenção ao Crime de Seattle. Ted possuía um talento natural para a política e esse status aumentou ainda mais depois da reeleição de Evans. Quando Ted foi promovido a assistente especial de Ross Davis, presidente do Partido Republicano do estado de Washington, ele adorou a popularidade e a vida social que vinha com aquele cargo. Os convites constantes a jantares, conhecer pessoas com grande reputação, essa era a vida que ele tanto desejou e se esforçou tanto para conquistar. Inspirado em uma colega da política, Ted tomou a decisão de comprar um Fusca Creme e iniciar a faculdade de Direito. Ele se inscreveu em várias universidades, mas com notas baixas não conseguiu. Em 1973, Bundy foi aceito apenas na faculdade de Direito da Universidade de Puget Sound e da Universidade de Utah, graças às cartas de recomendação de Evans e alguns outros professores de psicologia de Utah. Neste período, com um status político promissor, Ted reencontrou sua primeira namorada, Stephanie, e reatou seu relacionamento com ela, mesmo estando em um relacionamento com Liz. Ambas não sabiam da situação de Ted, e Ted chegou a pedir a mão de Stephanie em casamento. Em janeiro de 1974, Ted interrompeu todo o contato com Stephanie. Apenas um mês depois, ela conseguiu contato questionando o término repentino do seu relacionamento. Com uma voz plena e calma, ele respondeu: Stephanie, eu não tenho ideia do que você quer dizer. Ela nunca mais ouviu falar dele e acreditou que ele só tinha reatado o namoro para se vingar do seu primeiro relacionamento. Algum tempo depois disso, Ted acabou abandonando a faculdade de Direito. Ainda em janeiro de 1974, uma série de crimes e desaparecimento de universitárias começou em Washington. No dia 4, quando Karen Sparks, de 18 anos, foi espancada e abusada com uma haste de metal, enquanto dormia em sua casa em Seattle, onde morava com algumas amigas universitárias. Os amigos acharam que ela estava dormindo e foram quase 20 horas até que alguém a socorresse. Ela ficou inconsciente por 10 dias e, embora tenha sobrevivido, ficou com muitas sequelas permanentes. Em fevereiro, Linda Ann Haley, uma estudante de Utah e garota do tempo em uma rádio local, desapareceu dentro de sua casa, e a única pista foi uma mancha de sangue em seu travesseiro. No dia 17 de abril, Donna Manson, estudante do Evergreen State College em Olympia, 95 km a sudoeste de Seattle, deixou seu dormitório para assistir a um concerto de jazz, mas nunca mais voltou. Susan Elaine desapareceu a caminho de seu dormitório após uma reunião noturna de conselheiros no Central Washington State College, 175 km a sudoeste de Seattle. Roberta Parks deixou seu dormitório na Oregon State University, a 418 km ao sul de Seattle, para tomar um café com seus amigos em 6 de maio, mas Roberta nunca chegou ao local. No dia 1º de junho, Brenda Caron desapareceu depois de deixar uma taverna perto do aeroporto internacional de Seattle. Ela foi vista pela última vez em um estacionamento, conversando com um homem de cabelos castanhos e com um braço em uma tipóia. A próxima estudante a desaparecer foi a Jordan Hawkins, no dia 11 de junho. Ela sumiu enquanto caminhava por um beco entre o dormitório de seu namorado e a sua casa na Irmandade. Ted mais tarde confessou em entrevistas que ele atraiu Hawkins para seu carro e a deixou inconsciente com um pé de cabra. Depois de algemá-la, ele a levou para um subúrbio a 30 km ao leste de Seattle, onde a estrangulou e passou a noite inteira com seu corpo. Na manhã seguinte, Ted voltou ao beco, enquanto já estava acontecendo a investigação na cena do crime. Lá, ele localizou e recolheu os brincos e um sapato que Jordan deixou para trás no estacionamento. Durante o primeiro semestre de 1974, havia uma taxa de desaparecimento de uma universitária por mês, com idade entre 16 e 25 anos. Brancas, magras, de cabelo liso, longo e repartido no meio. Depois da divulgação do caso de Jordan, começaram a aparecer testemunhas afirmando terem visto um homem com a perna engessada e carregando uma pasta em um beco atrás do dormitório próximo à noite do desaparecimento da vítima. Uma testemunha disse ter sido abordada pelo homem, que perguntou se ela não podia ajudá-lo a levar a mala até seu carro, o Fusca Creme. E no dia 14 de julho, em um lago bastante movimentado, mais 2 desaparecimentos ocorreram, em meio à multidão. Janice Ann, de 23 anos, foi vista saindo da praia em companhia de um jovem usando uma tipóia, e cerca de 4 horas depois, Denise Mary Nusla, de 19 anos, deixou um piquenique para ir ao banheiro e nunca mais voltou. A polícia do condado de King entrevistou várias pessoas presentes no parque, identificaram as testemunhas e finalmente conseguiram uma descrição do seu suspeito, e eles as divulgaram em panfletos, jornais e até transmitiram em alguns locais na TV. A polícia recebia 200 ligações ao dia com denúncias ou relatos associados a um homem que se nomeava Ted e tinha um Fusca Creme. Na época, não haviam computadores para agilizar o processo. Força-tarefa tinha apenas 11 pessoas. A polícia definiu um padrão de vítimas, mas havia poucas informações sobre Ted. Além de Ted, havia
existiam pelo menos 1000 suspeitos. Liz ligou para a polícia e denunciou seu namorado como suspeito, relatando que ele contou para ela que seguia universitárias à noite e tentava não fazer nada além disso. Ela teria encontrado uma bolsa no carro do Ted com roupas íntimas femininas e uma faca embaixo do banco do carro. Mas apesar disso, ela admitiu não ver nenhum sinal incomum ou violento no comportamento de seu namorado, o que pareceu apenas mais uma ligação associada à traição do namorado. Além disso, um funcionário do departamento de serviço de emergência e um professor de psicologia também associaram o perfil e o esboço do carro a Ted e realizaram uma denúncia. Com tantas denúncias por dia, sem testemunhas e com Ted sendo apenas um estudante sem antecedentes criminais, não havia nada concreto para associá-lo aos crimes. Ted se mudou para Salt Lake City, porém a necessidade por perseguir e matar universitárias não cessou com a mudança de estado. No dia 2 de outubro, ele sequestrou Nancy Wilcox, de 16 anos, em Holiday, em Utah, e ela nunca mais foi encontrada. Em 18 de outubro, Melissa Smith, filha de 17 anos do chefe de polícia de Midvale, desapareceu depois de sair de uma pizzaria. Seu corpo foi encontrado nu em uma área montanhosa da região 9 dias depois. O exame pós-morte indicou que ela poderia ter permanecido viva por até 7 dias após o seu desaparecimento. Nessa mesma época, um grupo de estudantes descobriram crânios e mandíbulas em uma trilha para o Monte Taylor de Washington. Após análise, foi constatado que eles pertenciam a 6 mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Somente nesse momento é que todas essas mulheres puderam ser associadas a um único assassino, e os investigadores de Washington e Utah uniram informações para traçar um único perfil e um retrato falado. Ainda em novembro, Liz ligou para a polícia do condado de King pela segunda vez, depois de ler que jovens estavam desaparecendo nas cidades ao redor de Salt Lake City. Ela foi interrogada pelo detetive da divisão de crimes graves. Até então, Ted havia subido consideravelmente na hierarquia de suspeitas de King County, mas não havia provas ou testemunhas para conectar Ted às vítimas. Em janeiro de 1975, Ted voltou a Seattle após seus exames finais. Passou uma semana com Liz, que não contou nada sobre ter denunciado ele à polícia. Enquanto Ted cometia assassinatos no Colorado, os investigadores tentaram conectar os casos no estado de Washington. Na época, os computadores eram bem primitivos e não existia nenhum banco de dados digitais. A polícia teve a ideia de usar um computador usado para fazer a folha de pagamento do condado para inserir informações que eles tinham coletado sobre os suspeitos, criando um dos primeiros bancos de dados criminais do país. Depois de compilar as informações e realizar uma busca, eles encontraram 26 nomes suspeitos. Dentre eles estava o nome de Ted. Liz já sabia que Ted tinha se mudado para a área dos assassinatos e ligou para a polícia mais uma vez. Dessa vez já haviam várias evidências que apontavam para ele. No dia 16 de agosto de 1975, o oficial de trânsito Bob Harrod estava patrulhando uma estrada em uma área residencial em Salt Lake City quando Ted passou com os faróis apagados. Ele fez o sinal para que Ted parasse, mas Ted fugiu. Bob conseguiu alcançá-lo e fez com que ele saísse do carro. O policial notou que o banco do passageiro havia sido removido e colocado nos bancos traseiros e decidiu revistar o carro. Revistando o carro, ele encontrou uma máscara de esqui, uma máscara feita de meia calça, pé de cabra, algemas, saco de lixo, um rolo de corda e um picador de gelo. E o policial levou Ted até a delegacia. Com a descrição do ocorrido, o detetive Jerry Thompson lembrou do caso de sequestro de Carol, no ano anterior, com um suspeito semelhante com o mesmo carro, além do nome de Ted dado por um telefonema. Com a suspeita do ataque contra Carol, a polícia realizou uma busca no apartamento de Ted, mas não conseguiu encontrar nada. Depois disso, Ted foi liberado, mas apesar disso, a polícia de Salt Lake City colocou Ted sob vigilância. O detetive Thompson foi para Seattle entrevistar Liz e ela relatou algumas situações atípicas. Ela disse que antes de se mudar para Utah, ela havia encontrado muletas, um saco de gesso, um cotovelo de carne e um saco de roupas femininas no apartamento dela. Ela também disse que Ted mantinha no seu porta-luvas algumas luvas cirúrgicas e uma faca. Ela disse que confrontou o Ted e quando confrontado ele ameaçou a quebrar seu pescoço. Ela também disse que Ted implicava quando ela queria deixar o cabelo comprido e repartido no meio, e que ela já acordou no meio da noite e encontrou Ted examinando seu corpo com uma lanterna. O mais importante foi que os detetives conseguiram confirmar com Liz que Ted não estava na casa dela em nenhuma das datas dos crimes. Em setembro, Ted vendeu seu Fusca para um adolescente em Midvale, mas a polícia de Utah conseguiu apreendê-lo e levá-lo até o FBI para revistá-lo. Foram encontrados cabelos combinando com amostras obtidas do corpo de Karen, no Colorado. Em 2 de outubro, os detetives chamaram Carol para realizar um reconhecimento. Colocaram Ted em uma fila e ela o identificou imediatamente como seu agressor. Além disso, testemunhas o reconheceram como estranho no auditório da Viamont School, de onde Deborah Giant Kate desapareceu, logo após o ataque de Carol. Não haviam provas suficientes para ligar Ted a Deborah Kent, mas havia
haviam provas para acusá-lo de sequestro e tentativa de agressão no caso de Carol. Ted foi preso, mas uma semana depois foi liberado, sob uma fiança de $15 mil, que foi paga por seus pais. Ele continuou morando na casa de Liz, que nesse momento teria interrompido a comunicação com a polícia para não ser prejudicada. Em novembro, investigadores de Utah, Washington e Colorado se reuniram em Aspen e trocaram informações com 30 detetives e promotores de 5 estados. Apesar de estarem convencidos de que Ted era o assassino que procuravam, eles concordavam que seriam necessárias mais provas para poder acusá-lo. Em fevereiro de 1976, Ted foi julgado pelo sequestro de Carol. Ele renunciou ao seu direito a um júri devido à publicidade negativa em torno do seu caso. Após um julgamento de 4 dias, o juiz Stuart Hanson Jr. o considerou culpado de sequestro e agressão. E em junho, ele foi sentenciado a até 15 anos de prisão, na prisão estadual de Utah. Em outubro, as autoridades do Colorado o acusaram pelo assassinato de Karen Campbell. Após um período de resistência, ele foi transferido para Aspen em janeiro de 1977. A audiência preliminar estava agendada para o dia 7 de junho de 1977, no Tribunal do Condado de Pitkin, em Aspen. Ted possuía um conselho jurídico, mas havia escolhido realizar sua defesa sozinho, andando livremente pelo tribunal sem algemas e correndo. Durante um recesso, ele pediu para visitar a biblioteca e realizar uma pesquisa, onde foi com uma policial de escolta, que permaneceu na porta da sala, conferindo periodicamente se Ted ainda estava lá, até que, em uma última checagem, não encontrou mais Ted na sala, restando apenas a marca de suas pegadas na grama, em frente ao tribunal. A polícia realizou bloqueios em estradas e fez uma busca extensiva em cada carro, mas nenhuma pista de Ted foi encontrada. Após 2 dias desaparecido, a polícia deu início à busca nas montanhas de Aspen. 150 policiais e 5 cães farejadores entraram pelas trilhas em busca de alguma pista. Quase uma semana depois, um policial parou um carro desgovernado andando nos arredores de Aspen. Demorou alguns segundos para o policial reconhecer, mas sim, era Ted. Ele confessou que correu para as montanhas e entrou em uma cabana, onde ficou no primeiro dia, levando comidas, roupas e um rifle. Por 2 dias, Ted ficou caminhando pelas trilhas, mas o cansaço somado ao clima chuvoso e a sua condição física o atrapalharam. Ele acabou se perdendo de sua rota. Ele encontrou e invadiu um trailer para pegar mantimentos para retornar a Aspen. O julgamento agora acrescentava a fuga contra ele, mas Ted parecia seguro, sempre simpático e sorridente pelo tribunal, como se fosse vitorioso por ter conseguido fugir, mesmo que capturado logo em seguida. Agora ele andava algemado e monitorado o tempo todo. De volta à prisão, Ted recebeu o conselho de seus consultores jurídicos para se comportar, pois o caso estava enfraquecendo à medida que as evidências eram descartadas, consideradas inadmissíveis. Se ele vencesse a acusação de assassinato de Karen Campbell, isso poderia contribuir para que outras acusações fossem desmotivadas, garantindo assim a absolvição de Ted. Mas Ted já estava planejando uma nova fuga e colocou sua plano em ação ao longo de 6 meses, quando ele conseguiu uma planta da prisão, uma pequena serra e também $500. No dia 31 de dezembro de 1977, um policial foi checar a cela de Ted, que parecia estar dormindo. Quando o policial olhou com mais atenção, percebeu que não havia nada além de livros debaixo de uma coberta, e também uma pequena abertura de serrote no forro da... Ted acessou o teto do quarto de um carcereiro, conseguindo o uniforme e saiu da prisão tranquilamente pela porta da frente. Os guardas só perceberam sua ausência da cela 17 horas depois. Nesse intervalo, Ted já havia roubado um carro, pegado carona, viajado de ônibus até Denver e já estava em um avião para Chicago. Antes de sua fuga, ele ainda ligou para Liz, dizendo que a amava. De Chicago, Ted viajou de trem para Michigan, onde há relatos de sua presença em uma taverna no dia 2 de janeiro. Ele ficou por uma noite em um hotel antes de alugar um quarto sob o pseudônimo de Chris Regen, em uma pensão perto do campus da Universidade Estadual da Flórida. Na madrugada de 15 de janeiro de 1978, apenas uma semana após a sua chegada, Ted iniciou uma nova onda de assassinatos. Ele entrou na casa da Irmandade Chi Omega da Universidade Estadual da Flórida e realizou um ataque brutal. Em menos de 15 minutos, Ted espancou Margaret Browman, de 21 anos, com um pedaço de lenha enquanto ela dormia. Depois estrangulou ela com uma meia de nylon e a estrupou. Depois disso, seguiu para o quarto de Lisa Levy, de 20 anos, rasgou um de seus mamilos, mordeu profundamente sua nádega esquerda e agrediu sexualmente com um frasco de spray de cabelo. Em 12 de fevereiro, Ted estava com o aluguel atrasado, pouco dinheiro e muito preocupado com o risco de ser pego. Ele então roubou um carro e fugiu de Tallahassee, em sentido a Penhandale, ainda na Flórida. 3 dias depois, por volta de 1 hora da manhã, ele foi parado em Pensacola pelo policial David Lee. David percebeu que o carro era roubado e, após dar voz de prisão a Ted, recebeu um chute nas pernas e Ted saiu correndo. O policial disparou 2 tiros de advertência na direção de Ted, perseguiu e o atacou. Ted lutou pela arma do policial, mas foi dominado e foi preso.
Ted estava usando o nome de Kenneth Mister, estava fisicamente diferente. Seu rosto estava muito mais robusto, seu corte de cabelo estava muito diferente e até tinha uma cicatriz no seu rosto. A sua prisão apareceu nos jornais e o verdadeiro Kenneth Mister se apresentou à polícia para se identificar. Ted negou a confirmar seu verdadeiro nome, até mesmo na frente do juiz. As investigações continuaram ao redor do carro, onde foram encontradas as identidades, mais de 20 cartões de créditos, e muitos desses cartões pertenciam a estudantes da Universidade Estadual da Flórida. Ted foi intensamente interrogado pela polícia, até que acabou confessando sua identidade em troca de uma ligação para Liz. Contou a Liz que estava preso na Flórida e estava preocupado que isso fosse a público e piorasse seu caso. Ted também comentou que se sentia doente, que lutava contra uma força que o consumia, mas que uma hora não suportou e acabou cedendo a ela. Com a identidade de Ted revelada, a polícia analisou seu trajeto através dos cartões de crédito, o que também ajudou a investigar a presença de Ted nos locais e nas datas das vítimas. Isso tudo confirmou que Ted estava nas proximidades dos locais do crime. Em 7 de julho de 1978, Ted foi oficialmente acusado pelo ataque e também o homicídio das meninas da Irmandade Chi Omega. O defensor público, Marshall Minerva, foi designado para defender Ted, e vendo a grande chance de Ted perder o caso, ele queria negociar um acordo para salvar Ted da pena de morte. Se Ted confessasse a sua culpa, seria condenado apenas à prisão perpétua. Ted concordou em confessar, ele se declarou inocente e insistiu para fazer a própria defesa. O juiz autorizou, porém manteve Michael como conselheiro de Ted. Em 1º de julho se deu início ao julgamento de Ted em Miami. Esse foi o primeiro julgamento televisionado nos Estados Unidos, coberto por cerca de 250 repórteres. Ted estava bastante confiante de si e de suas palavras, mesmo quando não faziam sentido. Nita Remy, que o viu fugindo da Irmandade, também testemunhou e descreveu o homem que viu na Irmandade como Ted. Mas um dos advogados de defesa do Ted tomou a frente do caso e a interrogou, a fazendo assumir que não conseguia muitos detalhes para acusar Ted. Apesar da excelente abordagem do advogado, Ted ficou revoltado por seu conselheiro ter o impedido de interrogá-la, e o advogado se retirou do caso. Ted tinha ao seu lado em todos os dias de julgamento sua mãe e sua namorada de Washington, Carol Bone, que acreditavam na inocência de Ted, como se a condenação dele fosse alguma conveniência política. Carol também visitava Ted com frequência ao longo de todo o seu julgamento. Ted continuava fazendo piadas e também de bom humor, até que no dia 24 de julho de 1979 o caso foi entregue para a decisão do júri. Em novembro de 1979, Ted foi julgado novamente, dessa vez pela morte de Kimberly Lish, de 12 anos. Viu uma testemunha ocular que viu Kimberly ser levada no pátio da escola, para uma van escolar branca, além de provas que associavam Ted a essa van. Provas muito mais consistentes do que do seu julgamento anterior. Ted novamente agiu como seu advogado e se aproveitou de uma lei na Flórida que determinava que uma declaração de casamento no tribunal, na presença de um juiz, constituía um casamento legal. Ted então interrogou Caroline, que era sua testemunha de caráter, e ao longo da conversa pediu para ela se casar com ele, e ela aceitou. Mas a tentativa de distração não comoveu o júri, que novamente o considerou culpado da acusação. Em 1981, Ted estava na Flórida, no corredor da morte. Ele recebia visitas de Caroline, que subornava os guardas para ter uma privacidade com ele. Em outubro, ela deu à luz a Rose Bandy. Ao longo do período que ficou preso, Ted iniciou uma série de entrevistas com alguns jornalistas. Quando se tratava de comentar os crimes, ele sempre usava a terceira pessoa, agindo como se fosse um psicólogo analisando o perfil do assassino, e jamais admitindo qualquer culpa. Em algumas dessas entrevistas, Ted relatou mais de uma vez que durante a sua adolescência não tinha amigos e que não sabia o que os outros buscavam em uma amizade. Em 1986, Ted já estava há 5 anos no corredor da morte e não havia admitido a culpa por nenhum dos crimes. A advogada Polly Nelson, uma ativista contra a pena da morte, pegou o caso de Ted para tentar salvá-lo da cadeira elétrica. Sua intenção era provar que Ted tinha algum distúrbio psiquiátrico, que não foi levado em conta, quando autorizaram que ele realizasse sua própria defesa nos julgamentos. A doutora em psiquiatria Dorothy Lewis realizou uma avaliação de Ted e o diagnosticou com bipolaridade. Polly conseguiu várias suspensões da execução, mas em janeiro de 1979, quando a última suspensão foi negada, sem ter mais alternativas para escapar da pena, no dia 22 de janeiro, Ted decidiu confessar o assassinato de mais de 30 mulheres para tentar prolongar sua vida além dos 2 próximos dias. A confissão de Ted foi registrada, mas isso não despertou nenhum interesse em adiar a execução. Na tarde anterior à execução, Ted concedeu uma entrevista ao radialista James Dobson e também ao psicólogo e fundador da organização evangélica cristã Focus on the Family. Ele explicou a origem dos seus crimes tendo início no vício em pornografia, que se iniciou na adolescência. Ted descreveu ter uma sede por pornografia violenta, que aumentou até que não houvesse mais nada que o deixasse tão anestesiado.
Além disso, falou sobre perder a sensibilidade conforme seguia somando vítimas, mas alegou arrependimento e chorou várias vezes durante a conversa, demonstrando bastante culpa. Já na cadeia em que seria eletrocutado no dia 24 de janeiro de 1989, Ted falou suas últimas palavras. Abre aspas. Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos. Fecha aspas. Jim Coleman era um de seus advogados e Fred Lawrence era um ministro metodista que passou a noite em oração com Ted. Às 7h16 da manhã, Ted foi declarado morto. Muitas pessoas acompanharam o evento como se fosse um evento esportivo, com direito até fogos de artifício. Era possível ouvir em meio à multidão coisas como "Queime, Ted, queime". Ted escolheu a cremação e pediu para que suas cinzas fossem jogadas em Cascade Mountain, lugar que trazia boas lembranças para ele, e onde os corpos de algumas de suas vítimas foram localizados. As conclusões sobre o diagnóstico de Ted são discutidas até hoje, embora alguns sugerem transtorno bipolar, transtorno de múltipla personalidade e esquizofrenia para explicar as mudanças no comportamento de Ted. O mais provável é que hoje ele seria diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, conhecido como sociopatia ou psicopatia. Ted usava seu charme e carisma para enganar e manipular as pessoas, tinha dificuldade de distinguir o certo e errado e também de sentir empatia, culpa ou remorso pelos seus atos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e dê indicações de próximos vídeos aqui embaixo. Até a próxima.